Quando o Trump veio a público falar sobre essa invasão na Venezuela, ele citou a chamada doutrina Monroe para legitimar o que ele está fazendo. E aí, o que foi essa doutrina Monroe? O que é? O que tem a ver com o que está acontecendo hoje na América Latina? É muito importante falar sobre isso para desmontar discursos da extrema-direita, né? Esses discursos que eu citei agora, de que é sobre um combate à ditadura, combate ao narcoterrorismo, combate a não sei o quê, defesa da democracia na Venezuela, né? O Trump cita essa doutrina Monroe. Para além de ter admitido, né, com todas as letras que é sobre o petróleo, ele cita essa doutrina, inclusive chamando ela de doutrina Monroe, né, colocando o D de Donald Trump na frente ali. Então vamos falar agora um pouquinho sobre isso. Prisão de Maduro é ato inaugural da doutrina Monroe, diz analista militar. Em dezembro, o presidente Donald Trump anunciou uma nova política para a América Latina. Não é só sobre a Venezuela, é sobre a América Latina, que inclui o Brasil, para quem não sabe. Em dezembro, o presidente Trump anunciou uma nova política para a América Latina que prevê maior controle dos Estados Unidos sobre a região. A proposta retoma conceitos da doutrina Monroe, um ideal do século XIX que defendia o afastamento de potências europeias da política das Américas, e na prática foi usada para que os Estados Unidos intervissem em vários países para defender seus interesses. No começo de janeiro, Trump aplicou sua proposta no mundo real e prendeu o presidente Nicolás Maduro da Venezuela. Para o professor Ronaldo Carmona, este foi o ato inicial desta nova doutrina, que acabou sendo apelidada de Monroe por analistas. Abre aspas. Qual é a mensagem que esse ato transmite aos demais países? A de que qualquer tentativa de oposição ao objetivo declarado e proclamado na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, estabelecer a dominância sobre o hemisfério ocidental, não será tolerada. Fecha aspas, diz Carmona em entrevista à Exame. No que diz respeito ao objetivo principal, também proclamado nesse documento, trata-se de expurgar a presença de potências extra-regionais, especialmente a China da América Latina. Basicamente, essa doutrina Monroe foi uma política de Estado do primeiro presidente dos Estados Unidos, né, chamado justamente Monroe, esqueci o primeiro nome dele agora, lá no começo do século XIX, 1800 e pouquinho ali, que queria afastar a dominação de países europeus sobre as Américas. Mas não porque ele era bonzinho e da hora, não. É porque ele queria que os Estados Unidos dominassem as Américas, né? Então, entre o final ali do século XV, né, 1400 e pouquinho, até o começo do século XIX, nosso continente aqui foi dominado pelos europeus, né? Nós éramos colônias de Portugal, da Espanha, do Reino Unido, da Inglaterra, né, da França, e assim vai. E aí, do século XIX em diante, a gente é colônia, basicamente, dos Estados Unidos. Né, isso vem muito dessa lógica da doutrina Monroe, lá do começo do século XIX, que depois foi muito aplicada ao longo do século XX, principalmente pelo presidente o Franklin Roosevelt, e assim vai. E agora o Donald Trump está ressuscitando isso, com medo do quê? Da interferência da China aqui na América Latina. Então vamos voltar aqui. Quais são os efeitos da invasão para a relação entre os Estados Unidos e a América Latina? Essa ação militar norte-americana na Venezuela foi o ato inaugural da nova doutrina Monroe, que foi expressa no documento chamado Estratégia de Segurança Nacional, que veio a público no início de dezembro. Independentemente de gostarmos ou não de Maduro, ele era um presidente em funções, e foi literalmente extraído de um forte militar em Caracas, ou seja, ele foi sequestrado, essa é a palavra, por um comando de forças especiais. Estamos falando da Venezuela, um país que, em termos relativos, talvez seja o segundo em poderio militar na América do Sul, perdendo apenas para o Brasil. Parênteses aqui, né, gente? Precisa nem falar que com certeza teve traição aí dentro das Forças Armadas e do Estado venezuelano para que isso fosse possível. Voltando. Qual é a mensagem que esse ato transmite aos demais países? A de que qualquer tentativa de oposição ao objetivo declarado e proclamado na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é estabelecer a dominância sobre o hemisfério ocidental, não será tolerada. Portanto, toda a ação de rebeldia em relação à hegemonia do poder americano será contrarrestada. Para os pequenos países, a mensagem é clara.
há uma obrigatoriedade de alinhamento às posições do Trump. No que diz respeito ao objetivo principal, também proclamado nesse documento, trata-se de expurgar a presença de potências extra-regionais, especialmente a China, da América Latina. Essa é a mensagem dirigida, sobretudo, aos pequenos países. Não tolerar a presença chinesa, nem estabelecer relações com a China, especialmente no âmbito do projeto da nova Rota da Seda, pois isso não será tolerado pela administração Trump. A ação contra Maduro poderá, de fato, reduzir a presença da China e da Rússia na América Latina? O objetivo fundamental dos Estados Unidos é expurgar a presença chinesa e russa da América Latina, conforme declarado explicitamente na Estratégia de Segurança Nacional. A Venezuela era o país onde essa presença era mais robusta, razão pela qual foi o primeiro alvo. Isso também serve como mensagem aos demais países de que tal presença não será admitida. Ao mesmo tempo, esse cenário pode levar a uma acomodação de interesses entre grandes potências, com a formação de esferas de influência, um velho conceito da geopolítica, permitindo maior liberdade de ação de China e Rússia em seus ambientes geográficos imediatos. A gente caminha para um mundo em que haja uma espécie de acomodação de interesses entre as grandes potências. Como o Brasil deve se posicionar neste momento? Como preservar sua posição de líder regional e evitar problemas com os Estados Unidos? A posição do Brasil é bastante delicada. Desde a proclamação da nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, há um choque direto entre a posição americana de estabelecer um domínio hemisférico pleno e o objetivo brasileiro. Esse é um objetivo de Estado, que vai além do governo de turno, e está consagrado na Constituição, a atuação do Brasil em favor da integração da América Latina. Isso também se reflete na nossa estratégia de defesa, que prevê projetar poder no entorno estratégico sul-americano. Esses objetivos brasileiros colidem frontalmente com os objetivos estadunidenses, de estabelecer dominância plena sobre o hemisfério. Soma-se a isso o elemento político-ideológico com a eleição de sucessivos governos de direita na América Latina, alinhados ao Trump e hostis à integração regional. O caso do Javier Milei é emblemático. Hoje, há uma ameaça concreta no Mercosul. A Argentina está ávida para assinar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que eliminaria a base do bloco, a tarifa externa comum. Nem mesmo em crises anteriores isso esteve em questão, nem no governo de Menem, nem durante o governo Bolsonaro. Além disso, o Paraguai adota uma posição de extremo alinhamento, inclusive em matéria de segurança com os Estados Unidos. Nesse contexto, sustentar a liderança regional torna-se extremamente difícil para o Brasil, já que questões ideológicas se sobrepõem a interesses de Estado. Trata-se de um fenômeno novo que dificulta profundamente a capacidade brasileira de exercer seus interesses estratégicos. O Brasil deve persistir no caminho da autonomia, da soberania e da independência. O país não deve se curvar de maneira alguma aos objetivos americanos de colocar o Brasil e a América Latina a serviço de seus interesses geopolíticos. Nossa tradição diplomática, iniciada ainda no governo Vargas, na Segunda Guerra Mundial, é a do não alinhamento e deve seguir nessa toada. O Brasil é grande demais para se subordinar a outra potência. Do ponto de vista estratégico, o Brasil almeja se tornar uma potência e ser um dos polos de poder mundial, em um cenário de multipolarização do mundo. Precisamos continuar manobrando nesse sentido, não sem grandes dificuldades, inclusive porque há setores expressivos da sociedade brasileira que defendem um abandono dessa posição clássica e uma subordinação aos interesses americanos. Isso não atende ao interesse nacional. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, um dos maiores territórios com inúmeras riquezas e grande população. Um país com essas características jamais pode jogar na segunda divisão. Precisa atuar em defesa de seus próprios interesses, que nesse cenário mundial diz respeito à defesa de um mundo multipolar que lhe permita desenvolver o seu projeto nacional com maior autonomia e independência. Então, é outro ponto aqui da invasão do Trump na Venezuela. É tirar a China da América Latina. É atacar a influência da China na América Latina. E aí, nesse sentido, o Brasil vai ser um alvo também. O Brasil tem cada vez mais relações com a China. Eu falei agora há pouco que áreas de pesquisa de exploração de petróleo na margem equatorial foram leiloadas para empresas estadunidenses, mas também chinesas. Então, o governo Lula é um governo que é subordinado aos Estados Unidos, mas que também faz acordo com a China. Então, ele está ali, nesse meio termo.
pode chegar num momento que os Estados Unidos vão falar, não quero a China aqui, eu quero só eu, e o osso é todo meu. Só que também tem uma outra coisa curiosa aqui, que é o seguinte, falei agora há pouco do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e um possível candidato à presidência, que também tem tido relações com o governo chinês, mesmo sendo um bolsonarista, mesmo sendo de extrema-direita. Né, um exemplo disso é o trem que, entre Campinas e São Paulo, que foi anunciado, que vai ser construído, se eu não me engano, por uma empresa chinesa. Olha aqui, ó. O projeto de trem intercidades São Paulo-Campinas envolve a fabricante chinesa CRRC, que fará os trens com possível produção no Brasil ou na China, visando o serviço expresso e intermetropolitano com entrega prevista para 2031, conectando as regiões com modernidade, internet e banheiros, operando em um projeto de parceria público-privada. Então, o governo Tarcísio fechou aqui esse acordo com a China. Aí eu me pergunto, se o Tarcísio for, supondo, né, foi eleito presidente, ele continuar com esse tipo de parceria público-privada com a China, sabe? Para a gente ver que não é uma questão só de governos e de esquerda e direita, é uma questão de dominação sobre a América Latina. E um governo de extrema direita como o do Tarcísio, se quiser ter relação com a China, pode ser atacado pelo governo Trump também. Olha que loucura. Bom, enfim, dito tudo isso, né, a gente falou um pouquinho aqui dos venezuelanos, que tem venezuelanos comemorando aí a queda do Maduro, geralmente fora da Venezuela, né, são os que tiveram dinheiro para imigrar lá para os Estados Unidos, por exemplo, e aí estão lá, né, achando que o Trump é o salvador da pátria, né, ô Trump, maravilhoso, ó. O Trump, ele salvou a vida dos venezuelanos, né. Aí o que o Trump acha aqui dos venezuelanos? Vamos ver, vocês viram isso aqui, ó. Trump afirma que venezuelanos são as pessoas mais feias que ele já viu na vida. Abre aspas. Essas pessoas são um desastre. Onde eles encontram essas pessoas? São as pessoas mais feias que eu já vi. Vou colocar o vídeo aqui, aí eu vou lendo para você enquanto ele está falando. Falando nisso, Venezuela, todos lá marchando pelas ruas, eu amo isso, menos em Nova York. Quer dizer, onde eles encontram essas pessoas? Essas pessoas, eu não gosto. Essas pessoas são um desastre. Eu sei que não é legal dizer isso. Essas pessoas são um desastre. Onde eles encontram essas pessoas? São as pessoas mais feias que eu já vi. Eles têm chapéus que estão todos desfiados e todos eles se parecem, todos eles são pagos, eles nem sabem do que estão falando. Meu bem, esse é o cara que falou que os venezuelanos são as pessoas mais feias que ele já viu. A autoestima do homem branco cis hétero é impressionante. Impressionante mesmo, né? O cara é laranja. O cara parece, quando você pega um pote, um tupperware de plástico, come macarrão, aí depois fica aquele molho que você lava e não sai o molho do pote, né? Fica igual a cara dele. E ele acha que ele é bonito, né? Pra falar de alguém. Bom, fica aí para os venezuelanos que eventualmente estejam defendendo esse cara.